Olá, dor, perda, são coisas que todo mundo enfrenta, não é? Mas e se o sofrimento não for bem um castigo? E se for, na verdade, uma parte essencial de uma jornada muito maior? Hoje, a gente vai explorar as respostas que são bem surpreendentes de uma obra filosófica lá do século XIX, o Livro dos Espíritos. A ideia é virar de cabeça para baixo o jeito que se olha para as dificuldades da vida. Então vamos lá, direto ao ponto. A pergunta central, aquela que ecoa através dos tempos e das culturas, é esta: por que sofremos? É uma questão universal, e esta obra tenta responder a isso de uma forma bem estruturada, convidando a uma reflexão profunda sobre a natureza da nossa existência. Pois é, ninguém escapa. Seja no luto, seja numa decepção, a dor é um elo que une todo mundo. E é a partir desse reconhecimento que a gente pode explorar uma filosofia que não busca eliminar o sofrimento, mas algo talvez até mais poderoso: dar um significado para ele. E aqui a gente entra no coração da doutrina apresentada no livro. Vamos ver como ela redefine a própria função das dificuldades que a gente enfrenta, mudando o foco da pergunta de por que eu para que eu. Bem, aqui está a ideia central. A vida não seria um acidente. Segundo essa visão, ela é uma jornada que nós mesmos escolhemos, quase como um curso intensivo para a alma. E sob essa ótica, as dificuldades deixam de ser só obstáculos e se transformam em ferramentas para o nosso próprio crescimento. Essa citação é poderosa, né? Porque ela coloca a responsabilidade nas nossas mãos. A sugestão aqui é que, para além das dores inevitáveis da vida, será que boa parte do nosso sofrimento diário não vem, na verdade, de dentro da gente mesmo? Então, o ponto crucial é este: o orgulho, a inveja, a busca sem fim por bens materiais, tudo isso criaria, segundo a obra, uma febre constante de insatisfação. A fonte da miséria seria, em grande parte, o desalinhamento entre os nossos desejos e as nossas reais necessidades. Certo, agora vamos sair um pouco da teoria geral e ver como isso se aplica em dores muito específicas e que todo mundo conhece. Como essa filosofia oferece consolo para os momentos mais difíceis da vida. E isso aqui ilustra de uma forma brilhante a reinterpretação da morte. Em vez de um fim trágico, a morte é apresentada como uma transição para um estado melhor, uma libertação. A dor da saudade continua, claro, mas a perspectiva do desespero se transforma na esperança do reencontro e na felicidade pelo bem-estar do outro. E este slide mostra o contraste de uma forma muito clara. De um lado, um caminho que leva ao vazio, ao medo do nada. Do outro, o mesmo caminho se abre para um reencontro, para a certeza de um futuro. Essa mudança de destino, que nasce de uma mudança de perspectiva, é a base do consolo que a doutrina propõe. Essa lista é dolorosamente familiar, não é mesmo? Decepções, corações partidos, relações difíceis. A obra enquadra cada uma dessas dores não como um fim em si, mas como provas. E o desafio proposto é que, se elas forem enfrentadas com aprendizado, podem se tornar degraus para o nosso fortalecimento. Ok, já entendemos a origem e o propósito do sofrimento segundo a obra. Agora vamos ver como isso se traduz num caminho prático para encontrar paz e um estado de felicidade relativa, mesmo no meio das dificuldades da vida. Vamos detalhar um pouco esse caminho. Primeiro, olhar para baixo. É praticar a gratidão pelo que se tem, em vez daquela inveja pelo que falta. Segundo, ganhar perspectiva. Lembrar que esta vida é uma jornada breve. Terceiro, abraçar a simplicidade. A verdadeira paz não está no excesso. E por último, ter fé no futuro. A certeza de que a jornada continua e tem um propósito. Essa citação reforça a ideia de que a felicidade que dura não está nas conquistas externas, que são sempre frágeis, temporárias. Ela estaria na serenidade interior, na calma de um espírito que modera seus desejos e encontra alegria naquilo que é essencial. Agora, a gente aborda um tema extremamente delicado. A obra analisa o desespero na sua forma mais extrema e oferece uma perspectiva sobre o ato de tirar a própria vida, tratando o assunto com muita seriedade e clareza. A pergunta é direta e necessária. Para quem sente que o fardo é pesado demais, a ideia de um fim pode parecer a única saída. Vamos ver qual é a resposta inequívoca apresentada no livro. A resposta é contundente. Dentro dessa lógica filosófica, o suicídio não é visto como uma solução, mas como um equívoco. A ideia é que ele não abrevia o sofrimento, apenas adia a lição que a alma se propôs a aprender e, consequentemente, a chegada a um estado de paz.
Então, o ponto crucial aqui é que a prova não é evitada, é só adiada. A tarefa que o espírito se propôs a cumprir permanece. O ato de interromper a vida não resolveria o problema fundamental, apenas exigiria um recomeço, muitas vezes em condições ainda mais difíceis. Chegando à conclusão da nossa análise, vamos resumir a principal mensagem dessa abordagem filosófica sobre as esperanças e consolações humanas. Qual é a grande virada de chave que ela propõe? E este slide resume tudo. A grande transformação proposta está na nossa percepção. O sofrimento, como a pedra bruta que vemos aqui, não é um fim. Ele é a prova, o trabalho do escultor, que nos molda em direção ao nosso adiantamento espiritual. Ele deixa de ser um inimigo para se tornar um mestre. E a gente termina com essa reflexão. E se a chave para suportar as tempestades inevitáveis da vida não for construir muros mais altos, mas aprender a ver a chuva como algo que nutre e fortalece? A obra nos deixa com essa pergunta, um convite para reexaminar nossa própria relação com os desafios que enfrentamos.